Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa segunda etapa agora das atividades remotas, nós vamos trabalhar agora com uma base de dados, tá, de filmes, certo? Por que a gente vai trabalhar com essa base de dados? Porque agora a gente vai focar bastante na questão de consultas com a linguagem SQL. Então a gente vai focar bastante na instrução select, tá? Então vocês já aprenderam a criar tabelas, a alterar tabelas, a inserir dados, a deletar, a atualizar dados. E agora nós vamos focar nas consultas, inclusive algumas consultas um pouco complexas, tá? Bom, essa base de dados que vocês vão trabalhar é uma base de dados de filmes. E é a partir de uma plataforma chamada MovieLens. Essa plataforma é basicamente uma plataforma em que usuários avaliam filmes. Então, essa plataforma, esse dataset, essa base de dados possui 1.700 filmes, tá, cadastrados, 1.000 usuários e 100.000 avaliações. Então, é bastante coisa para a gente trabalhar. Só que como nós temos uma ferramenta online um pouco limitada para trabalhar, que é aquela SQL Online, né? 100.000 avaliações é muita coisa. Então, o que eu fiz? Bom, primeiro você tem que entender que essa base de dados aqui, ela é basicamente um arquivo texto, tá? Então, ele é um arquivo texto separado por pipe, ou ponto e vírgula, poderia ser também vírgula, enfim. Mas é separado por pipe e você consegue abrir ele como um texto normal. Você não consegue abrir com a linguagem SQL, você não consegue carregar ela como uma base de dados na linguagem SQL, modelo relacional. Para isso, para que a gente consiga trabalhar com ela no modelo relacional, utilizando a linguagem SQL, então eu utilizei uma outra ferramenta que é essa aqui. Então, é uma ferramenta criada aqui por esse cara aqui, para basicamente pegar esse arquivo texto e criar uma base de dados com as tabelas, para que a gente possa brincar um pouquinho com a linguagem SQL, certo? Então, isso vocês não precisam fazer, eu já fiz, já está tudo prontinho, mas é só para mostrar para vocês o processo que eu fiz, tá? Então, basicamente, aqui é uma linguagem, uma biblioteca Ruby, que vai pegar o arquivo texto e converter em linguagem SQL, criando tabelas e tudo mais, tá? Esse é o primeiro ponto. Muito bem. Então, esse é o script que eu vou encaminhar para vocês. Tá, que vocês vão utilizar lá naquela ferramenta SQLite Online. Esse script possui uma tabela de gêneros filmes, uma tabela de filmes, uma tabela de ocupações, uma tabela de avaliações e uma tabela de usuários. Conforme vocês vão identificar nesse script, principalmente aqui nos comandos de inserção, eu tenho aqui, por exemplo, os comandos para inserir os gêneros. Então, aqui um detalhe que talvez vai ser um pouquinho difícil inicialmente, é porque os gêneros são todos, os gêneros não, né? Tudo que é informação aqui é em inglês, tá? Até porque é uma base de dados que não é brasileira, tá? Certo? Mas não é complicado, tá? Então, por exemplo, eu tenho esses gêneros aqui. Então, eu tenho gênero ação, aventura, animação, crianças, comédia, crime, documentário, drama, fantasia, assim por diante, tá? Então, aqui vocês conseguem identificar quais serão os gêneros que vocês vão poder utilizar. Aí tem também a tabela de gêneros filmes, que é para dizer qual é o gênero de cada filme. E por que tem essa tabela? Porque é um muitos para muitos, né? Eu posso ter um filme que é ação e comédia ao mesmo tempo, né? Posso ter dois gêneros vinculados ao mesmo filme e vice-versa, tá? Aí, em seguida, nós temos a tabela dos filmes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro filme é Toy Story. Os filmes também são todos com a titulação em inglês, tá? Eu tenho também uma tabela de ocupações. Essa tabela de ocupações é basicamente para identificar qual é a ocupação do usuário. Então, por exemplo, eu tenho usuários que são administradores, artistas, doutores, educadores, engenheiros e assim por diante, programadores, tá? Em seguida, eu tenho a tabela que é
digamos, a tabela principal nossa. Porque é nessa tabela que vocês vão identificar as avaliações dos filmes, certo? Então vamos ver a primeira avaliação aqui, vamos tentar entender essa avaliação. Depois a gente vai fazer com as consultas SQL, tá? Então eu tenho aqui a primeira avaliação, é a avaliação feita pelo usuário 196, a identificação do filme é 242, então esse é o código do filme, né? Rating seria a nota que foi dada para o filme, então aqui ele recebeu a nota 3, que vai, esse rating vocês vão verificar que vai de 1 a 5. O 1 é ruim e 5 é excelente, né? E essa aqui é a data da avaliação. Então aqui está dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Ok? E por fim, nós temos a tabela de usuários. Então a tabela de usuários também terá aqui o código do usuário, a idade, o gênero dele, qual é a ocupação, conforme eu disse lá em cima tem uma tabela de ocupações, qual é o CEP do usuário, tá? Lembrando que, conforme eu falei no vídeo anterior, nós teríamos 100 mil avaliações disponíveis. Só que 100 mil avaliações é muita coisa para a gente carregar naquela ferramenta SQLite Online. Ele não vai conseguir carregar tudo isso. Então, eu removi quase todas, deixei apenas 1000, tá? Certo? Mas já é suficiente para a gente brincar aqui com os comandos SQL, tá? Ok, gente? Então esse na verdade é o script, tá? Vocês receberão esse script prontinho, é só executar lá na própria ferramenta online e começar a trabalhar, tá ok? Seria isso, abraço.